Boa noite. Estão me ouvindo bem? Então, ótimo. Pegando um pouquinho antes que a Sara está falando, a falou a verdade, é fundamental a gente pensar sobre isso, lembrando que, por mais que se repitam os temas e as palestras, nós mudamos muito. Ao longo do tempo, nesses 40 anos, eu tenho certeza que a Sara mudou muito, desde a primeira palestra que ela ouviu, proferiu até agora. Então, em cada momento desse que a gente se renova e muda, a gente olha e ouve a palestra de uma forma diferente. A gente capta nuances que a gente antes não captava, né? Então, conforme vai passando o tempo e a gente vai amadurecendo, criando um pouco de sabedoria, a gente vai conseguindo aprofundar mais no entendimento daquilo que está sendo falado, né? E isso é fundamental. É assim que se processa o nosso crescimento. Então, convido vocês a ouvir novamente a minha palestra, um tema que não é novo. É um tema constante, é um tema que eu penso muito na minha vida, que é justamente a convivência, o conviver. E é extremamente, na minha opinião, difícil. É um desafio para todos nós, né? Ainda mais quando essa convivência ela é muito estreita, ela é muito próxima, quando ela faz parte de muitas horas do nosso dia. E aí vocês devem estar pensando logo na família, né? Exatamente. A família é aquela convivência mais estreita, mais próxima, e que nos sugere, né, um desafio maior. Mas por que esse desafio? Justamente porque a gente está do lado do outro, de frente para o outro, ouvindo o outro, falando para o outro com mais constância, mais a miúde. E como eu falei antes para vocês, nós mudamos muito ao longo da nossa vida. Então, há momentos que nós estamos muito bem, fisicamente, emocionalmente, mentalmente. Tem momentos que nós não vamos estar mentalmente tão bem, emocionalmente não tão bem, e fisicamente também não. E isso vai afetar sobremaneira a forma como a gente interpreta, e isso é muito importante a gente se atentar, a forma como a gente interpreta e como a gente sente, recebe aquilo que o outro está nos passando. Na convivência, existe um conjunto de repetições, igual nas palestras. Nós repetimos, tanto nós como aqueles que convivem conosco, repetem muito atitudes, repetem muito palavras, assuntos, né? Há pessoas que a gente convive, a gente acha extremamente repetitivo. Mas, muitas vezes, o problema está na forma como a gente absorve e recebe tudo isso que chega. Como é que a gente está naquele momento em que a gente está convivendo com o outro? Como é que a gente está emocionalmente, fisicamente, mentalmente? Englobando tudo isso espiritualmente. Então, a convivência ela passa muito por esse nosso estado de espírito, para que a gente possa interpretar de forma acertada aquilo que nos chega. Um dos grandes problemas na convivência, na relação com o outro, está na nossa interpretação errada. Um exemplo que eu vejo muito hoje, no dia de hoje, é o tal do Zap. É interessante como eu já vi problemas criados por interpretações erradas do Zap. Vocês já viveram isso na vida de vocês? Eu mesmo, muitas vezes, recebi mensagem escrita, principalmente, falada menos, porque a gente ainda consegue perceber o tom da voz, né? A velocidade da palavra, aquilo sugere mais ou menos a forma como a pessoa está colocando aquilo para a gente. Mas escrito é horrível, porque a pessoa manda aquele escrito e, dependendo da forma como a gente está, a gente interpreta aquilo, às vezes, com mais ênfase, com mais violência, com mais irritação. E aquilo que não era para vir daquela forma é recebido dessa forma. E a pessoa, às vezes, não está nos acusando, não está criticando, não está, às vezes, está colocando alguma coisa, um ponto de vista seu. E a gente interpreta aquilo de uma forma totalmente equivocada. E, às vezes, a partir dali, começa uma discussão, né? Começa assim, um desagrado com relação ao outro. E, muitas vezes, é simplesmente uma interpretação, um entendimento, uma percepção daquilo que está chegando de forma equivocada. E isso acontece muito frequentemente na nossa vida. Se nós pudéssemos parar mais vezes ao longo do nosso dia, ou ao longo da nossa semana, seja,
e pudéssemos observar como nós estamos nos comportando diante daquilo que nos chega, e tudo aquilo que nos chega, palavras, gestos, situações em que nós estamos observando de determinadas pessoas, como é que a gente está reagindo aqui? O que aquilo causa dentro da gente? É irritação? É preciso a gente observar muitas emoções ali de vida e sentimentos. É raiva que eu estou sentindo? É irritação? Eu estou impaciente? E aí a gente precisa questionar por que eu estou reagindo dessa forma? Eu estou impaciente por quê? É porque o Rubens está falando hoje? Ou é porque hoje o meu dia não foi bom? E eu não estou paciente pelas demandas que chegaram até mim ao longo do dia e que eu não soube lidar com elas. Então, o meu nível de tolerância, de paciência, está muito pequeno. E o meu nível de ansiedade, insatisfação com o meu dia, com a minha vida nesse momento da minha existência não está bom. Então, o fato de o Rubens estar falando está me incomodando. Mas a causa desse incômodo não é ele. A causa desse incômodo sou eu, com todas essas demandas vividas ao longo do dia, ou algumas horas antes, ou seja, a questão está muito mais ligada a mim do que o outro. Isso a gente vai botar nas nossas relações todas, na família, nas amizades, no trabalho, nas pessoas mais próximas. É preciso a gente sempre ter um olhar primeiro para nós. É aquilo que a gente fala da autoobservação. Conhecer um pouco melhor. E quando se fala conhecer um pouco melhor, não está falando só daquela coisa mais profunda, talvez de um autoconhecimento, né, de uma análise de um tempo maior. Está se falando de se observar naquele momento. O que você está vivendo naquele momento? O que você está sentindo naquele momento, naquele exato momento? Hoje eu não estou bem. Se nós tivéssemos um pouquinho de cuidado nas nossas relações, primeiro, antes de travar uma relação, a gente se perceber, hoje eu não estou legal. Hoje eu estou sentindo dor aqui, ali, eu estou irritado, eu não estou com paciência, eu estou assim. Perceber isso, se auto-observar, ter consciência disso, vai ajudar na hora que a gente for lidar com o outro. Porque a gente já vai sabendo, de antemão, que a gente está com uma capacidade limitada ou não, mais dilatada, de lidar com as diferenças. Porque na nossa convivência, um dos maiores desafios que nós temos é sair da nossa zona de conforto. Ou seja, sair daquilo que nós entendemos como seja o ambiente, a atmosfera que nós achamos melhor para a gente. Então, quando nós lidamos com o outro e esse nos convida de alguma forma a sair dessa zona de conforto, ou a sair dessa nossa inércia emocional, vamos dizer assim, muitas vezes nós nos irritamos, nós nos impacientamos com isso, porque nós queremos manter a nossa vida do jeito que ela está. Porém, a vida é um convite à mudança o tempo todo. O convite da vida é conviver, porque conviver pressupõe estar com outro que é necessariamente diferente de nós. E isso é, por si só, um grande desafio na nossa vida. E que bom que é assim. Ainda que em muitos momentos, dependendo da situação e das pessoas, seja um desafio, muitas vezes, difícil, pesado de vivenciar. Mas que bom que é assim, que nós temos esse desafio, esse convite da vida a nos relacionar, a nos movimentar junto de pessoas diferentes de nós. Porque é justamente essa diferença que vai nos trazer o crescimento íntimo, o crescimento pessoal. Se todos que estão aqui pensássemos iguaizinhos, se todos nós interpretássemos a vida do mesmo jeito, se todos nós tivéssemos reações iguais, seríamos robôs e não seres humanos. Não estaríamos no planeta de expiação e prova, que já sugere uma situação de ambiente espiritual do 8 e do 80, que vai do 8 ao 80, ou seja, espíritos já com alguma evolução e espíritos extremamente atrasados, convivendo no mesmo espaço. E não é à toa que isso acontece, porque essas diferenças
vão fazer com que os espíritos, tanto os mais evoluídos como os mais atrasados, possam crescer, se descobrir, se aprimorar, um ajudando o outro. Então, a convivência tem como principal objetivo fortalecer o movimento de evolução de cada um de nós aqui. Talvez a grande questão nossa seja perceber quais são os limites nessa nossa relação com o outro. Porque na vida, nós precisamos estabelecer alguns limites. Todos nós, sem exceção, vivemos enquadrados. Nós temos a nossa região de ação, de atuação. Né? E essa região é delimitada pelos nossos limites emocionais, mentais, evolutivos, espirituais, enfim, até físicos, muitas vezes. Então, nós vivemos nos nossos quadrados. E na relação, é muito comum, nessa convivência, que nós atravessemos o quadrado do outro. A todo momento estamos interferindo e tirando o outro do seu quadrado. E aí começa a criar as grandes dificuldades, as grandes brigas, né? As grandes separações. Então, há uma necessidade que a gente perceba quais são, primeiro, os nossos limites. Porque nós espíritas, gente, não podemos achar que, por sermos espíritas, por termos determinada compreensão, algum estudo, reflexão e tal, que nós tenhamos a obrigação de viver de beijos e abraços com os nossos desafetos. Que a gente não tenha limites físicos, orgânicos, emocionais e mentais na convivência com o outro. Que nós precisamos superar toque de caixa a todo custo e dizer amém para tudo numa relação. Isso é o equilíbrio. Nós precisamos entender que todos nós somos formados por limites. E esses limites íntimos precisamos respeitar. O que a gente precisa é entender esses limites, até onde a gente consegue ir, até onde a gente pode ir. E a partir desse momento, ao estar com o outro, a gente entender também quais sejam os limites desse outro. Até onde a gente pode chegar com o outro. Quando nós entendemos isso, respeitamos isso e damos o direito a esses limites, a nós em primeiro lugar, e consequentemente ao outro, nós passamos a ter a oportunidade de construirmos convivências mais saudáveis, onde haverá diferenças, evidentemente, mas haverá respeito a essas diferenças. E a partir dessa relação que tem respeito, consegue-se ter o diálogo, consegue-se ceder em determinados momentos, em alguns momentos se posicionar de uma forma mais firme diante daquilo que você acredita, mas sempre nessa relação, buscando a harmonia da convivência, buscando nessa convivência uma relação onde haja amorosidade, onde haja um nível de gentileza, que só é possível quando nós entendemos limites, tanto do outro como nosso. Quando a gente passa a entender isso, a gente passa a fluir numa relação onde o amor, a amorosidade, ela passa a existir naturalmente nas nossas palavras, nos nossos gestos. Nós passamos naturalmente a dilatar a nossa capacidade de entendimento das dificuldades do outro, de tolerância aos limites que o outro tem, de ele não conseguir chegar a determinado entendimento ou determinado ponto de vista. Isso só é possível quando a gente começa a entender que é necessário e é importante, numa relação, nós começarmos a definir alguns limites. Não dá para viver numa relação, numa convivência, que não exista limite. É preciso que a gente determine esses limites. Mas veja bem, ao determinar esses limites, ele só é válido e só tem um benefício, de fato, quando ele é feito em comum acordo, quando existe afeto na comunhão de ideias, de pensamentos, de palavras com o outro.
É preciso que a gente tenha de antemão o respeito a esse outro, tanto quanto nós respeitamos o nosso espaço e o nosso entendimento de Deus. A partir daí, a gente começa a construir uma relação saudável. As relações tóxicas, elas estão pautadas não numa relação amorosa, mas numa relação de egoísmo, onde uma das partes se percebe dona da outra parte, onde, na verdade, o outro é muito mais um objeto de seu desejo do que uma relação de amor, de parceria, onde se divide um espaço, onde se divide opiniões, onde se respeita opiniões, onde se divide ideias, ainda que possam ser ideias diferentes, antagônicas. A partir do momento em que prevalece numa relação um sentimento de egoísmo, de um orgulho mais exacerbado, geralmente uma das partes tenta sobrepor a outra na sua forma de ser, na sua forma de entender o mundo, e ele tenta fazer com que na relação prevaleça o seu ponto de vista, mesmo que seja à custa de violência. E aí a gente vai entender não só a violência física como cume dessa violência, né, desse desamor, mas também a violência através de atitudes, de gestos, né, de palavras, que também acontecem muito. Então, é preciso a gente estar olhando com carinho as nossas relações e perceber nas relações, nas múltiplas relações que nós temos, que tipo de sentimento está norteando as nossas palavras nessa relação. Que tipo de sentimento está norteando as minhas atitudes, os meus posicionamentos, para que essa relação possa fluir de fato. É uma relação onde eu pauto o sentimento do amor, em tudo aquilo que eu faço dentro dessa relação, ou ela está muito mais ligada, voltada ao nosso sentimento de egoísmo? É muito comum nas nossas relações cotidianas nós misturarmos sentimentos de amor e egoísmo. E aí, nessa mistura, aí, nós fazemos um tempero com essas duas e vivemos com as outras pessoas. E aí, se vocês notarem alguns tipos de relações que vocês têm, vocês vão notar que as relações onde está havendo muita desavença, muita briga, muito atrito, de todos os tipos, você pode analisar com calma, com um pouco mais de profundidade, e você vai ver que nas discussões o que vai prevalecer é uma postura muito mais egoísta do que uma postura fraterna e amorosa. Quando o sentimento do amor prevalece numa relação, ela nos leva naturalmente a uma relação onde há um certo diálogo, onde há uma busca por entendimento, onde há uma busca por uma relação que gere um ambiente de bem-estar, de harmonia, de equilíbrio. Um ambiente onde você deseja estar mais vezes. Quando essa relação está pautada no sentimento de orgulho e de egoísmo, naturalmente, essa relação leva às brigas, aos desafetos, a uma guerra que se trava e aonde tenta uma das partes tentam prevalecer sobre a outra, como se fosse uma guerra, vencer o outro. E numa convivência, nós temos que entender que o que tem que prevalecer é o entendimento. Não há vencedores. Todos precisam aprender numa convivência. Todos precisam crescer. Uma convivência não é uma disputa, não é uma Olimpíada, não é um lugar onde a gente vai provar que somos melhores do que os outros ou que somos os vencedores numa relação. Numa relação onde prevaleça o amor, não há necessidade de nós termos a última palavra e estarmos certos constantemente. O que precisa haver é respeito às diferenças, compreensão do que o outro fala e o respeito aos limites, fundamentalmente. Limite a essas diferenças. É difícil? É muito difícil. Ainda mais quando essa convivência ela exige uma quantidade de horas, uma permanência com o outro mais próxima, como, por exemplo, na família. É muito mais difícil convivermos com pessoas que nós não temos tanta afinidade
quando ela está conosco quase que 24 horas. A pandemia foi prova disso. Quantos casos de lares desfeitos na pandemia? Por que aconteceu isso, gente? Porque pessoas que conviviam numa família, elas passaram a conviver muito mais horas juntas. Tiveram que lidar com as diferenças muito mais a miúde. Antes da pandemia, um saía para trabalhar, o outro saía. Você terminava 8 ou 7 horas de noite de sono, não sei quantas horas de trabalho, mais algumas horas no mercado, ou mais algumas horas fazendo um esporte, alguma coisa. No final, a convivência na sua família ficava de algumas horas, 3 ou 4 horas no dia. O resto não estavam juntos. Podiam estar no zap, no telefone de vez em quando, mas não estava lá um olhando para a cara do outro. Então, dispersava um pouco essa energia que estava entre os dois na relação. Quando veio a pandemia e falou, opa, vamos ficar em casa, gente. Afastamento social, mas não afastamento familiar. Afastamento social. Passamos a nos agregar mais com os familiares. E aí, para muita gente, começou a ter um problema sério. Porque aí ele foi perceber que o outro era de um jeito que ele não tinha percebido até então. Porque ele vivia boa parte do tempo fora do lar. E aí as coisas foram se complicando. E aí muitas das pessoas não estavam com uma base emocional para lidar com isso, de aceitar limites, de olhar para si mesmo. A pandemia trouxe isso também. Com esse isolamento, muita gente ficou consigo mesmo. Teve que parar e olhar um pouco mais para si. E isso, muitas vezes, é extremamente desconfortável. E aí a pessoa está desconfortável consigo mesma. Ela projeta isso para quem? Para quem estiver do lado. E na pandemia, está do lado. E aí começam os atritos. A pandemia trouxe muito sobre a nossa relação com o próximo. Como anda a nossa relação com o próximo? E pode botar aí, estendendo, como anda a nossa relação com a família. Aquela família que divide o teto com a gente. Foi um momento difícil? Foi, mas eu garanto que foi um momento de extremo aprendizado para todos nós, e crescimento para todos nós. Foi fundamental. Então, é importante que a gente faça das nossas relações e das nossas convivências momentos prazerosos de convivência com o outro. De olhar o outro com olhos mais amorosos, de tolerância, de respeito, aos limites do outro. De talvez exigir um pouco menos daqueles que estão à nossa volta. Talvez uma exigência que a gente não consiga fazer para nós mesmos, mas que nós temos a capacidade de exigir do outro. Talvez olhar para o outro com um pouco mais de tolerância, entendendo que nós precisamos dessa tolerância também. Olhando o outro, talvez, com mais humanidade, sem exigir tanto. Quantas relações são desfeitas porque uma das partes se decepciona com o outro. Diz que não conhecia esse lado do outro. Porque o convívio era muito superficial, na verdade, antes. Né? E aí, quando o convívio mais próximo, começa a se decepcionar com o outro. Mas, se for analisar muito dessa decepção, não é responsabilidade do outro. Porque o outro nem sabia que estava te decepcionando. Porque o outro era o que ele era mesmo. Muitas vezes, essa decepção está numa projeção que fazemos do que gostaríamos que o outro fosse para nós dentro dessa relação. E o coitado do outro não é informado disso. Ele continua sendo ele. E aí, lá na frente, a gente diz que está decepcionado. E, na verdade, nós esquecemos de nos comunicar, de colocar para o outro quais são as nossas reais expectativas com relação a esse outro, para que esse outro, se puder, possa atender de alguma forma essas necessidades. Esse é um caminho na convivência em que a gente precisa constantemente estar se observando, estar se sentindo, principalmente,
percebendo que sentimento está envolvendo o nosso coração. A gente está convivendo com as pessoas muito irritadiço? A gente está sendo muito impaciente com as pessoas? A gente está querendo muito das pessoas? As pessoas não estão correspondendo ao que a gente quer? Isso tudo são interrogações para a gente levar ao longo da semana. Por que está acontecendo isso com a gente, nas nossas relações? Por que a gente está se frustrando tanto com as pessoas que a gente gosta, ou que a gente diz que gosta? E aí fica a pergunta: o problema está onde? Está nesse outro ou está conosco? Somos nós que precisamos reformular a nossa forma de se colocar no mundo e se apresentar no mundo? Ou é, de fato, só o outro que precisa de reformular a sua forma de se apresentar para a gente? Que a gente possa, nesses breves momentos aqui de reflexão, termos bastante material para, ao longo da semana, a gente poder olhar um pouquinho melhor as nossas relações, com quem quer que seja, os muito próximos, os mais distantes. O que a gente está fazendo das nossas amizades? Nós estamos cultivando as nossas amizades? Ou nós estamos afastando as nossas amizades? Será que nós estamos contribuindo para que nós tenhamos cada vez mais desafetos na vida? Ou será que nós estamos contribuindo para agregar pessoas que, de fato, sejam importantes para o nosso crescimento? Que agreguem valores, experiências positivas? O que a gente está fazendo com o nosso tempo? Que energia a gente está gastando e depositando nessas relações? São relações, convivências que, de fato, fazem sentido na nossa vida? Será que nós estamos buscando pessoas somente por interesses imediatos e materiais? Ou será que nós estamos buscando convivência com as pessoas, de fato, pelo nosso amor, pelo nosso carinho, pelos ideais que nós acreditamos, pela convivência que nos faz crescer e amadurecer com o tempo? É um questionamento que eu deixo para todos, inclusive para mim, para que a gente possa, ao longo da semana, pensar um pouco o que a gente está fazendo com esse nosso tempo, o que a gente está fazendo com essas pessoas que estão à nossa volta, o que a gente faz com aqueles que cruzam o nosso caminho, que tipo de semente eu estou lançando no solo. Entenda solo as pessoas todas que cruzaram e cruzam meu caminho. Será que eu estou sendo um bom semeador? Que tipo de semente eu estou colocando no meu coração? Será que eu estou cultivando realmente sentimentos nobres? E mais do que cultivar, será que eu estou exercendo esses sentimentos nobres? Que tanto a gente fala aqui na doutrina, que tanto exemplificou Jesus. Será que, de fato, a gente está exercendo esses sentimentos nobres nas nossas relações? Ou tudo é mais discurso, oratória, mas não fazem parte ainda do nosso modo de ser? Obrigado pela oportunidade. Eu faço a prece, sabe? Ou é você? Eu? Eu? Sou eu, né? Sara, seu Tá bom. microfone está desligado. Não, mas eu entendi, sou eu. Não, é você sim, meu bem. Por favor, faz a prece e faz. Tá? E o passe virtual, né? Tá bom. Isso. Então, convido a todos a fecharem os olhos, a sentarem confortavelmente nas suas cadeiras. Quem estiver deitado, ficar deitado. Peço que por alguns momentos, alguns segundos, a gente tente esquecer um pouco os nossos problemas. Eu sei que isso é a parte mais difícil, mas vamos tentar esquecer um pouco das nossas dificuldades, dos nossos desafetos, e vamos nos permitir esse encontro com a espiritualidade amiga que se encontra a postos dos nossos lares, onde nós estamos. Sabedores, tudo aquilo que vamos receber agora no espaço, toda essa energia amorosa do plano espiritual, depende muito da nossa postura nesse momento. Essa postura de recepção, de fé, de esperança, de crença, de que nesse momento é possível receber esse amor
maravilhoso do Pai, através de seus mensageiros do bem. Para isso, peço que se concentrem na respiração de vocês, na inspiração e na expiração. O amor do Pai está em todo lugar, inclusive no ar que adentra os seus pulmões, preenchendo a todos vocês de paz e harmonia. Nesse momento, cada um de nós recebe as energias amorosas do plano espiritual superior. Energia que traz a cura de nossas enfermidades físicas, espirituais, emocionais e espirituais, dentro do merecimento de cada um de nós. Sintam essa energia preencher todo o seu ser, todo o seu corpo, toda a sua alma. Essa energia é capaz de transformar o ódio em amor, a escuridão em luz. Sintam, ao inspirar, absorvendo todo esse amor em forma de energia, aliviando suas dores físicas e morais, fortalecendo a saúde de você. Sintam-se unos com o universo, com Deus, nosso Pai. Libertem-se nesse momento de toda dor e sofrimento, de todas as mágoas, tristezas, falta de perdão que tenhamos em nossa vida. Soltem tudo isso através da expiração. Libertem-se desse peso. Soltem todas as mágoas de seu coração. Todos os rancores que tiverem, soltem através da expiração. Libertem-se das mágoas. Libertem-se do desamor. Enquanto recebemos nesse momento todo o amor de Deus em forma de energia, mentalmente, perdoemos a todos aqueles que nos prejudicaram, que nos feriram, que nos magoaram de alguma forma. Perdoe. Liberte-se através do perdão. Não guardem sentimentos negativos de mágoa e rancor. Deixe o amor de Deus fluir